Oi, gente! Estamos aqui para mais um programa Sorrindo Mais e Melhor. Só que dessa vez vocês devem estar estranhando o cenário, né? A gente está diferente. E eu, inclusive, estou aqui vestida de dentista. Tudo bem, dentista colorida, mas é dentista. Por quê, gente? Pelo seguinte, eu estava vindo aí nas entrevistas, inclusive já tenho entrevistados que estão gravados, mas eu tive que parar tudo para responder a pergunta de uma telespectadora, a Juliana de Vinhedo, que me mandou um verdadeiro presente, uma pergunta que eu achei genial, gente, e que eu acho que vai ser interessante responder para todos vocês que seguem o programa, tá? Bom, e qual que é essa pergunta? Vamos lá. Qual é o maior perigo para a saúde do nosso sorriso? Gente, essa pergunta é tudo de bom, porque nós vamos falar de um monte de coisa e que simples, vocês vão resolver vários problemas da boca, tá? É o seguinte, eu vou fazer essa apresentação passando como slide, são várias imagens que vão surgindo e de vez em quando eu vou falar, olha, Lucas, passa o slide, vamos para a próxima. Vocês não estranham não, viu? Porque o cara que está gravando esse programa, que é o nosso editor, é o Lucas. Só que o Lucas é muito tímido, sabe? Então não posso mostrar ele para vocês. Vocês vão ficar na curiosidade mesmo. Mas na hora que eu chamar por eles, vocês não estranham, tá? Já vão acostumando, que o Lucas é parça. Vamos lá, Lucas. Bom, qual que é o maior perigo? A placa bacteriana, gente. A placa bacteriana é o pior de todos os males que pode existir na boca. Placa bacteriana, também conhecida como biofilme dental, tá? Bom, vamos lá, Lucas. E o que é placa bacteriana? O que é esse tal desse negócio aí? Gente, quando a gente se alimenta, os alimentos, eles tocam a superfície dos dentes, certo? E aí, nós tínhamos um dente limpinho, que estava lá, de repente um alimento passou sobre ele. Onde ele passa, ele deixa a superfície meio melecada. Vamos dizer, sabe um vidro engordurado? Então, quando isso acontece, forma-se sobre o dente o que a gente chama de película adquirida, que é um pouquinho de alimento que ficou, só passou por ali, não precisa ser um pedaço, né, de alimento. E aí a gente olha para o dente e fala, nossa, tá limpo, não tô vendo nada, parece que não tem nada. Beleza, só que a gente tem um monte de bactéria que mora dentro da boca. E essas bactérias, elas gostam de aderir à película adquirida e formar uma cidadezinha delas, que a gente chama de placa bacteriana. Então, resumo, placa bacteriana é resto de alimento e um monte de bactéria que gruda em cima. Bom, gente, é o seguinte, e onde está essa placa bacteriana? Como é que eu sei se eu tenho placa bacteriana? Será que tem placa aqui no meu dente, né? Será que tem placa nesses dentes aqui? Não sei. Aqui parece que tem uma sujeirinha, né? Se a gente olhar bem. Aqui tem umas coisinhas meio estranhas. Mas assim, como um todo, tá parecendo que tem muita coisa aí não, né? Bom, vamos ver. Olha, aqui aquela imagem inicial, como que a gente estava vendo, parece que é um dente. Aí, aqui eu passei um corante que mostra para mim onde está a placa bacteriana. E aí, olha o que eu tenho de imagem. Onde está mais, parecendo que está mais sujinho, ó, tá mais escuro, que é onde tem mais placa. E eu consigo ver que tem outros lugares aqui que estavam escondidos. Todo lugar onde fica pintado é onde tem sujeira. No de baixo também, ó. Não parece que tem tanta coisa. Aí a gente vê que aqui em cima tem também. Tem muita, não tem só aqui embaixo, que é onde parece, tem muito mais para cima. Enfim, gente, quase todo mundo tem placa bacteriana na boca, tá? É quase impossível não formar. Aliás, quase não, é impossível. Depois que a gente se alimenta, fica a película adquirida e acaba aderindo bactéria e formando a placa bacteriana. Tá. Tudo bem, se todo mundo tem isso, como que ela é tão ruim assim? Qual que é o problema? O problema é a quantidade de placa bacteriana e o tempo que ela fica dentro da boca da gente. Vou passar uma outra imagem só para vocês verem. Essa placa bacteriana aqui, ela já está aí há mais tempo. É uma pessoa assim mais relaxadinha, então deixou mais tempo. Você está vendo que dá até uma impressão de que ela é grossa?
Porque quanto mais tempo a placa fica dentro da boca, mais virulenta ela fica, ou seja, mais malvada ela é, mais prejudicial. Então, gente, ter placa bacteriana é normal. O que não é normal é que depois da alimentação ela permaneça e permaneça por longos períodos. Por isso que a gente fala, gente, come, né? Depois tem que escovar, tem que limpar. Não pode deixar para escovar só uma vez por dia. Tem que dar uma limpadinha, gente, para não deixar a coisa acumular. Agora, no mínimo, a cada 24 horas, essa placa tem que ser removida. Bom, por quê? A placa bacteriana, como eu disse, é o maior risco que existe para o seu sorriso. Por quê? Porque eu falo, ela é a caixa de Pandora da odontologia. O que é a caixa de Pandora? Vocês devem conhecer, é uma lenda, né, uma lenda mitológica, em que Pandora era uma humana que desobedeceu Zeus e abriu uma caixa que continha todos os males do mundo, né? E realmente a placa bacteriana para nós é a caixa de Pandora. Vocês não podem nem imaginar o que tem dentro dessa caixinha, gente. A placa bacteriana é a causadora de praticamente todos os problemas odontológicos. Ah, nossa, só uma sujeirinha. Gente, é dessa sujeirinha que vem tudo, eu posso garantir. Olha, tudo isso aqui saiu de dentro da caixinha na hora que eu abri, gente. Não é brincadeira. Então, vocês vão ter que aprender a lidar com ela. É o seguinte, eu tive pensando, antes da gente concluir o bloco, eu preciso conversar uma coisinha com vocês. Vocês estão vendo que eu estou tendo assunto aí graças a uma pergunta que foi enviada pela Juliana de Vinhedo. Eu recebi algumas outras perguntas também da cidade de Valinhos. Teve uma que veio de Nova Odessa, se eu não me engano. Teve algumas pessoas que me procuraram. Em geral, eu respondo as perguntas pessoalmente. Mas dependendo da pergunta, elas acabam virando tema de programas. Então eu quero pedir para vocês, por favor, tentarem me mandar essas questões. Se possível, me mandem áudios, vídeos. No caso da Juliana e dos outros que me procuraram até agora, foram perguntas por escrito. Bacana também, sem problema, gente. Mas se for um áudio, se for um vídeo, de repente a gente pode até colocar aqui no programa, né? E a coisa fica mais animada, fica mais divertida. E também mais interessante, tá? Então, não esqueçam, gente, eu tô aqui à disposição. Vocês conseguem entrar em contato através da página no Facebook, através do direct no Instagram. Vocês podem me mandar um e-mail, que não é difícil de achar, pelas redes sociais. Enfim, nós estamos aí à disposição. Tem também o telefone daqui da TV, né, que é divulgado no site. Então, entrem em contato, peçam para responder perguntas, deem sugestões de pauta, tá? E uma outra coisa que vocês podem começar a passar para mim também, que eu tenho aí umas ideias de algumas coisas que eu vou fazer lá para frente. Mas uma pergunta que eu gostaria que vocês respondessem para mim. O que faz vocês sorrirem? Tá? Então também estou esperando um contato com a respostinha para essa pergunta, tá? E nós vamos fazer coisa bem bacana em cima disso também. Bom, então agora vamos, apoiadores culturais, e daqui a pouquinho a gente volta para explicar para vocês tudo que sai de dentro da tal da caixa de Pandora da placa bacteriana, tá? E aí, já foram fazer o xixizinho, né? Já deu um tempo, aí já tomaram uma aguinha. Agora estamos de volta para vocês entenderem como é que a tal da placa bacteriana age fazendo mal para o sorriso de vocês. Bom, e vocês lembram, né? Placa bacteriana é resto de alimento, um monte de bactéria morando em cima, ou seja, sujeira. Bom, primeira coisa que essa placa bacteriana vai gerar são as doenças periodontais, a gengivite e a periodontite, tá? É o seguinte, placa bacteriana, sendo uma cidadezinha de bactérias, ela tem uma rede de esgoto, vamos dizer. E essas bactérias liberam o esgoto delas na boca da gente, que são o quê? Toxinas, que essas bactérias vão liberando, tá? Essas toxinas, em geral ácidas, geram uma inflamação na gengiva, que nós chamamos de gengivite, e que é a primeira doença periodontal, tá? Essa gengivite, se não tratada,
ela vai evoluir, vai começar a se espalhar. E aí, além da gengiva, vai ficar inflamado o meu osso de sustentação do dente, né? E todo o meu periodonto, por isso que chamam doenças periodontais, que são os tecidos ao redor do dente, periodonto, né? E a gengivite não tratada, então, vira periodontite, porque muitos mais tecidos vão ficando inflamados. E se essa periodontite não for tratada e for evoluindo, ela vai destruindo o osso, destruindo o osso, destruindo o osso, amolecendo o meu dente até que ele cai ou tem a indicação de extração pelo excesso de mobilidade. Então você já viu, né? O mecanismo da placa bacteriana com relação às doenças periodontais é simplesmente morte dental. Morte. O dente vai morrer. Vocês perdem o dente se não prestarem atenção. É uma simples sujeirinha que pode matar o seu dente. Bom, matar também entre aspas, né, gente? Você perde ele. Às vezes, sem ter uma cárie, sem ter um problema, ele cai. Bom, isso é uma coisa. Outra coisa que eu não tinha esquecido, acho que eu deveria até ter falado com vocês antes, que é o seguinte, tártaro cálculo dental. Muita gente confunde placa bacteriana e tártaro ou cálculo dental, tá? Qual que é a diferença? Placa bacteriana, quando se forma, ela é mole, né? Se a gente passar a escova, passar o fio bem passadinho, ela sai. Só que se essa placa bacteriana ficar na boca um dia, 2, 3, 4, a pessoa não escova ou escova mais ou menos, não passa fio, ela vai ficando ali no cantinho e ela vai endurecendo, vai sofrendo um processo de calcificação. Esse processo de calcificação ou endurecimento, né, da placa é o que a gente chama de formação do tártaro ou cálculo dental. Então, o que é tártaro? O que é cálculo? O que é aquela pedrinha que sai, né, dos dentes da gente quando a gente vai fazer raspagem, limpeza? Sujeira velha. A placa bacteriana é uma sujeira recente e o tártaro é sujeira velha. Os dois são muito ruins, tá? Mas eu digo que a placa bacteriana é o pior dos males porque ela é a mãe do tártaro, vamos dizer. Primeiro forma a placa, depois forma tártaro, né? Mas os dois realmente são muito ruins. Não pode deixar formar. E não forma como? Limpando bem os dentes para não dar tempo de endurecer, beleza? Bom, gente, então tártaro é isso aí, tá encerrado. O tártaro, o cálculo, a placa, todos eles fazem o mesmo dano nos tecidos, né? Geram inflamação, geram irritação. A diferença em geral é que o tártaro, ele é um fator perpetuador da placa. O que quer dizer isso? Quando tem tártaro, que é a placa velha, já durinha, a gente não consegue se livrar mais da placa, porque o tártaro é áspero. Então a gente escova em cima dele, mas nunca limpa direito. E aí forma mais placa, mais tártaro, mais placa, mais tártaro. Então a gente tem que se livrar dele. Para isso que a gente faz limpeza de tempos em tempos no dentista, né? A profilaxia ou as raspagens supra- e subgengivais. Bom, mas é isso. Bom, e agora? O que nós vamos falar? A outra coisa que saiu de dentro da caixinha. Cáries. Cárie é o clássico, né? Falou de odontologia, todo mundo pensa em cárie. Só que cárie é só um dos problemas. E hoje em dia até a gente sabe que se perde muito menos dente por cárie do que perde por doença periodontal, né? Mas temos que falar de cárie. Como que a placa vai agir na cárie? A placa libera as tais das toxinas, né? Essas toxinas em geral são ácidas, né? Se elas estiverem em contato com carboidratos, que são açúcares, e aí elas vão gerar uma dissolução do tecido, uma descalcificação, que acaba resultando num buraco, que é a tal da cárie, tá? Que esse é o clássico que todo mundo conhece. Mas a cárie também começa com a placa bacteriana, né? Placa bacteriana com açúcar, lembra? Com carboidrato, né? Mas tem que ter placa bacteriana, a malvada de novo. Bom, agora nós vamos falar de outra coisa chata. Sensibilidade. Muitos pacientes se queixam. Ai, nossa, eu tomo coisa gelada, dói. Eu tomo não sei o que, dói. As retrações provocadas pelas doenças periodontais podem aumentar a sensibilidade porque a raiz dos dentes fica exposta, tá? Mas também a própria presença de placa na boca já tende a aumentar a sensibilidade. Por quê? Porque acidifica o meio.
ou seja, deixa a saliva mais ácida. Então, num meio mais ácido, existe mais descalcificação, a gente perde cálcio. Descalcificação aumenta a porosidade, quer dizer, fica mais fácil as terminações nervosas serem estimuladas e aumenta a sensibilidade dental. E também é mais difícil de controlá-la, tá? Porque aí você vai falar assim, ai, meu dente está sensível, eu vou passar um creme dental dessensibilizante. Joia, beleza, não vai fazer efeito. Porque não tem como ele reverter todo aquele pH ácido enorme que está rolando ali na sua boca, tá? Bom, e agora, doenças sistêmicas. Nós vamos ter um vídeo, né, com um entrevistado, provavelmente na semana que vem, em que nós vamos falar um pouquinho mais a respeito das doenças sistêmicas. Mas, placa bacteriana, ela destrói o seu sorriso e a sua saúde geral. Por quê? Placa bacteriana é bactéria. Se essa bactéria cai na sua corrente sanguínea, tá? Ela pode gerar problema de coração, de pulmão, pode gerar bebês de baixo peso, parto prematuro em gestantes. Pode gerar, olha, até problemas de disfunção erétil, gente. Dá muito problema. Essas bactériazinhas que estão aí parecem que não são nada. Ah, beleza, se eu não escovar muito bem hoje, deixa para amanhã. Gente, é um monte de doença que começa nessa plaquinha aí, tá? Que vai gerar gengivite, periodontite, sangramento, invasão de bactéria em corrente sanguínea, ó. Tem coisa, a gente tem chão. Então, muito cuidado. Para sorrir mais e melhor, você precisa estar vivo, né? Você precisa estar bem de saúde. Pelo amor, né? Ninguém sorri se estiver doente. Bom, mau hálito. Ai, gente, esse aí é de arder. Placa bacteriana fede. Fede muito. Ai, nossa, eu tenho mau hálito porque eu tenho um problema de estômago terrível, né? Não digiro bem os alimentos. Gente, 99% dos problemas de mau hálito estão na boca. Bom, doença de gengiva cheira, cárie cheira, mas fora isso, a própria placa cheira, tá? Experimenta passar fio dental naquele dia que você demorou pra caramba pra passar e cheira depois, gente. É um horror. Pior mau hálito que existe é mau hálito de quem não passa fio dental. É terrível, tá? Talvez a gente tenha um programa inteiro falando sobre mau hálito. Mas, né, já para começo de conversa, você tá achando que tá com mau hálito? Escova direito, passa fio dental direito, tá? Bom, e agora nós vamos falar de mais uma coisinha. Cicatrização complicada. Tudo quanto for cirurgia que você for fazer na sua vida, não precisa ser só de boca, não. Vai ficar mais complicada por conta da presença de placa bacteriana, tá? Bom, gente, vocês viram, hein? Dá problema. Eu não tô falando que é a caixa de Pandora? Não tô mentindo, né? Bom, vamos lá, Luquinha. Ó, seguinte, isso aqui é um desenho do tártaro só pra vocês ficarem assustados, tá? Só pra vocês verem que o negócio é feio, né? Visto de perto, assim. Não é bonito. Vamos lá? E como vocês lutam contra a placa bacteriana? Gente, é só escovar o dente. Tá bom? Nossa, odontologia só bate numa tecla, né? Escova, passa fio, escova, passa fio. Tá, a gente só bate numa tecla porque a gente sabe o risco que é você não cuidar. Então é uma coisa super fácil, não precisa de espada, não precisa de arma, né? Não precisa de porte, de posse, sei lá mais o que a gente tem hoje em dia. E é só porte, posse e uso de escova e fio dental e tudo mais que eu vou mostrar para vocês nos próximos tempos. Beleza? Bom, gente, estamos acabando o programa, mas não posso deixar de falar com vocês a respeito do quê? Das nossas redes sociais, não vão esquecer. Bom, seguinte, aqui as nossas redes sociais, não esqueçam que tem a página do Facebook Sorrindo Mais e Melhor. Temos o nosso YouTube, que é Odonto Sem Mistérios, que eu estou passando os vídeos, né, os programas, eu vou começar a passar os programas da Sorrindo Mais e Melhor pro canal, mas tem muito vídeo lá para vocês se informarem. E o Instagram, Odonto Sem Mistérios, tá? Então não se esqueçam de seguir, curtir, compartilhar. Gente, isso é muito importante, vai fazer muita diferença na sua vida e na vida da sua família. Um abração para vocês e até o próximo programa. No próximo, provavelmente, a gente já tem um entrevistado, tá? Não vou ser só eu falando na orelha. Até mais.